Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve, amorosa e coisada. É a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Tem muitas frequências, meditações, podcast, e hoje temos um podcast muito especial que tem a convidada que é Nath Ferreira. Nath, gratidão por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, fala tudo. Gratidão, gente. Gratidão, meninas, pela recepção, pelo convite. Eu me sinto muito honrada já de antemão. E aí eu fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com um pouquinho que eu sei, né, dentro da minha trajetória. E aí, a gente já vai para os finalmente? É isso mesmo? Vamos pro finalmente. Bom, eu vou me apresentar um pouco, falar um pouquinho da minha história, e aí a gente vai conversando. Bom, eu me chamo Natália, eu tenho 40 anos, eu sou de São Paulo, capital, nascida e criada em São Paulo, capital. E sou filha, né, de pais separados, sou filha única de pais separados. E já com esse começo, a gente já pode ter muitas informações, né, do que pode ter acontecido na minha vida. Por ter pais separados, isso houve muitas mudanças na minha vida, né? Eu acabei vivendo com a minha mãe durante um tempo, e por conta do falecimento da minha avó materna, eu fui morar com os meus avós paternos, e aí houveram muitas modificações, muitos movimentos, né, que me fizeram chegar ao que eu sou hoje, né? Então, de qualquer forma, aqui já fica o meu agradecimento a todos eles, né? Que senão também eu não estaria aqui, não estaria podendo dividir o meu conhecimento com vocês e aprender. Bom, por eu ter vivido o começo da minha infância com a minha mãe e a minha avó materna, minha mãe sempre trabalhou muito para poder dar o sustento, né, dentro da minha existência. A gente não teve muito entrelaçamento, né, de conhecimento assim de mãe e filha. Mas a minha avó, ela tentava suprir isso de todas as formas possíveis e imagináveis. E com 9 anos ela acabou desencarnando. E aí isso ocorreu não só uma mudança na vida de todo mundo, né, da família, mas principalmente na minha, porque eu tinha muito suporte e a vigilância dela em relação à minha história, né, à minha vida de escola. E aí eu tive que ir para casa dos meus avós paternos e ficar lá durante a semana e aos finais de semana talvez ir para casa da minha mãe. Então isso me trouxe um grande aprendizado no sentido de autonomia, de independência, de aprendizado, né, do que é a vida realmente, porque os meus avós paternos, meu avô tinha até a quarta série de instrução, e minha avó era analfabeta. Então, de certa forma, eles não tinham, talvez, conhecimento ou o que gerava, né, dentro da minha vida na escola, o que era, porque eu sempre estudei em colégio particular, então era bem firme, né, era bem pesado, era bem cobrada, bem rigoroso, inclusive. E aí eu tive que criar uma autonomia muito cedo, né, por conta dessa vivência na casa dos meus avós, então eu tive que eu ser a minha própria guiança, né, nesse sentido, minha mãe tentando fazer o que podia à distância, e assim foi seguindo, né, e eu sempre me senti muito sozinha, né, mesmo lá com a minha avó materna, ou com os meus avós paternos, eu sempre tive uma sensação de inadequação, assim, como se eu tivesse fora do contexto ali. Me sentia uma vontade, assim, de fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Eu era muito melancólica, uma criança que chorava muito. Ninguém entendia isso também, né? Dentro dos meus conceitos, assim, dos aspectos da minha infância. Eu tive até um apelido. Minha mãe me chamava de ambulância quando eu era pequena, porque tudo que eu queria pedir, eu falava, eu chorava e fazia que nem ambulância. Começava. Então, isso, né, antigamente não era bullying, né? Mas tudo bem. É o que ela sabia também, né? E, e dentro desse processo, minha vida foi indo, né? Eu sou filha única, então
muito pelo contrário do que as pessoas imaginam, se eu fui mimada. Sim, até certo ponto fui, mas talvez por essa condição de vida, eu fui sendo levada para ter mais independência, né? Para ter mais autonomia na minha vida. E aí eu fui crescendo, as coisas foram tomando seu rumo, eu fui terminando a escola, fiz a faculdade, namoro, enfim, essas coisas todas, vim morar sozinha com 24 anos, então eu fui seguindo o script, né? Eu até comentei isso com o pessoal do meu grupo hoje, que eu segui o script que meus avós e minha mãe escreveram para mim, né? O que eles queriam era o que eles talvez não tinham, que é justamente a dor, talvez, no meu sistema, que é a questão do estudo, né? Eles gostariam de um futuro um pouco mais próspero para mim. Então, é uma coisa que eles sempre fixavam muito é a questão do aprendizado, né? Estudar, estudar. E nisso, realmente, eu me desenvolvi muito bem, porque eu era uma ótima aluna, sempre muito curiosa, sempre perguntando muito do porquê da vida, para tudo, né? E ali eu já estava vendo também que, hoje, né, analisando, eu vejo que eu era já uma criança muito questionadora, né? Nada era muito. Ai, mas por quê? Porque sim, não. Porque sim, não é resposta. E aí a gente ia atrás do porquê, né? E isso vem de uma alma de uma buscadora, né? Sempre quando a gente está se envolvendo com o desconhecido, com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não sabe, a gente quer buscar mais daquilo, né? Então isso sempre me intrigou. Então, depois que eu comecei a crescer, eu comecei a conhecer as religiões, né? Minha família originalmente é católica, mas eu acabei, por conta da morte da minha avó materna na infância, conheci o povo cristão, né, os evangélicos, e depois disso eu caminhei para outras religiões, porque eu queria entender o que que era aqueles rituais, o que que era a base daquelas religiões, né, e no final das contas, né, passando, só concluindo, pelo espiritismo, passei pela Umbanda, pelo Candomblé. Isso, assim, não é passar, eu só passei e frequentei, não. Eu me desenvolvi, eu trabalhei, entrei em corrente, então houve um desenvolvimento, principalmente da mediunidade. E hoje eu voltei para o espiritismo. Tudo tem um porquê, né? Então as coisas estão se encaixando. E aí eu queria mais saber mais, parecia que não estava satisfeita em relação a isso. E aí aconteceu um grande momento assim de ruptura na minha vida, que foi a questão de uma doença, né? Até então eu nunca tinha tido, né, nenhuma doenças assim. A única coisa que eu fiz antes das doenças, né, antes de tocar nesse assunto, eu fiz cirurgia bariátrica, então com 25 anos, eu tinha um ano de morando sozinha, eu fiz a cirurgia bariátrica e foi uma grande evolução na minha vida, né? Não só por conta da estética, mas por conta da saúde também. E aí, alguns anos depois, eu acho que há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu tive o primeiro episódio de psoríase. Para quem não sabe, a psoríase ela é uma doença de pele, e ela tem vários tipos, e a minha era do tipo gotada. Era parecendo gotas mesmo. E não é uma ferida exatamente, mas são marcações que tem no corpo, que ela coça, ela arde e ela dói. Então, eu não entendia o que era aquilo, e aí eu fui buscar ajuda, né, primeiro médica, então eu passei por diversos dermatologistas, e não era, cada um tinha uma hipótese, porque ninguém evidenciava que era psoríase. Até que eu fiz uma biópsia, e aí foi detectado que era realmente. E só depois disso eu fui descobrir que tinha histórico disso na minha família, né? Então, aí a gente já vê um episódio, né, puxando assim para a área que eu tô atuando hoje, que é com as constelações familiares, a gente já consegue ver aí uma certa lealdade, né? E aí eu fiz o tratamento, passou, tudo bem. Aí, alguns anos depois, mais ou menos em 2017,
eu tive um segundo surto de psoríase. E esse surto, né, o primeiro que também foi um surto, o surto é no corpo inteiro, não são em áreas específicas. Tem pessoas que lidam com a psoríase diariamente, né, principalmente na área da cabeça, nas áreas das articulações, mas no meu caso, nesses 2 episódios, foi um surto no corpo inteiro. Então, as pessoas me olhavam e elas se assustavam, perguntavam o que era, né? Há muitos e muitos anos atrás se confundia com lepra, né? Então, nos registros bíblicos as pessoas falam muito sobre isso, né? Então, se afastavam e era bem complicado, né? Porque a gente encontra todo tipo de pessoas com todos os conhecimentos ou sem eles, então a gente ouve coisas que a gente não gostaria, né? Só que eu falei, poxa, de novo, né? O que está acontecendo? E ali eu já tinha um pouquinho mais de consciência, principalmente um pouquinho mais assim, um início de consciência em relação às terapias holísticas e integrativas. E foi aí que eu estava dentro de alguns grupos, até na época no Facebook, eu vi uma terapeuta. E aí eu falei assim, eu estou fazendo tratamento, estou fazendo acompanhamento médico, tudo mais, mas eu queria entender, né? Porque aí eu comecei a perceber os estudos, né, da consciência, porque, não, porque tem coisa que fica no subconsciente, não sei o quê. E aí eu fui fazer uma sessão, na época, o primeiro contato que eu tive com terapia holística foi com Theta Healing, e ela fez uma sessão comigo e eu fiquei chocada, porque eu falei, como que você sabe tudo isso da minha vida? Como que você sabe que minha mãe era assim, que minha avó era assado, que minha tia fazia isso, que não sei o quê? Eu falei, gente, essa mulher é uma bruxa. Aí eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei chocada, eu não queria mais mexer nisso. Eu falei assim, ixi, vai sair tranqueira. E aí eu fiz a sessão e eu comecei a ter o começo do entendimento do porquê que eu estava passando por isso, né? Eu descobri que tinha correlação com a minha mãe e tinha correlação com essa minha ancestralidade feminina, porque a minha tia também tem esses episódios e é do mesmo tipo da psoríase, né? E aí eu falei, nossa, eu achei muito interessante a abordagem, o jeito que ela agiu, o jeito que eu me senti depois, né? E é muito importante levar isso em consideração, né? Porque a gente sempre ouve no mundo holístico que não é só a questão de levar a pessoa até a cura, porque não é o terapeuta que faz, né, a cura. Levar a pessoa é a própria pessoa que se cura. Mas é lembrar, inclusive, de como ela se sente depois disso, né? E como você faz o outro se sentir de um lugar de humanidade, de um lugar de empatia, mas sem muita intervenção, né? E olhando dentro do meu histórico hoje, é o que eu tento fazer, né? Lembrando que tem uma outra pessoa do outro lado, seja online ou seja na terapia presencial, a gente entender que tem um outro ser humano que tem ideias diferentes, pensa diferente, que ele tem uma criação diferente e tem uma concepção da vida de uma forma diferente que você, que talvez você ali só esteja pegando na mão dele e fazendo com que ele atravesse uma tempestade, né? E foi aquilo que eu senti exatamente naquele momento daquela sessão. Aí eu falei, cara, eu quero saber mais disso. Eu comecei a pesquisar, né? O grande amigo Google, né? Comecei a pesquisar, até que, assim, eu estava pesquisando sobre o tema do curso, né? Eu queria entender mais. E aí caiu no meu colo, assim, curso de Theta Healing e tal, não sei o quê. 2 meses depois eu estava me formando no primeiro curso básico de Theta Healing. Aí, um mês depois no avançado, 3 meses depois no outro, e eu fiz 13 até hoje, né? E aí, assim, o mundo se abriu. E ali é o grande nome que as pessoas dão, né, do despertar. Porque foi exatamente nesse momento que eu despertei. O que é despertar, né? Tipo, eu não estava dormindo, né, literalmente, mas isso é a nossa consciência, né? O que a nossa alma foi direcionada. Então, assim, como a gente vem num mundo muito racional, então é esse despertar, né? Despertar da consciência para a alma, fazer essa conexão, né? E foi o que aconteceu ali. E aí eu fui investigando, foi até que eu consegui obter a cura, né, da psoríase
através da técnica do Theta Healing, curei também em sessões, né, comigo mesma, em autossessões da rinite também, que tinha muito forte desde de criança, sinusite. E aí, o campo das terapias se abriram para mim, eu comecei a fazer muitos cursos, né? Hoje eu acho que eu tenho mais ou menos uns 35 cursos em diversas técnicas, mas meu carinho muito especial pelo Theta Healing, pela constelação, que foi onde grandes... Eu falo que é twist mortal carpado, né? Não dá nem 180. Vários giros mortais, assim, realmente de grandes mudanças, né? Pois bem, falar da minha história e não falar do que aconteceu em 2020 não é falar e não é evidenciar o que eu vou trazer para vocês até o final. Então, para quem conhece já essa história, passe reto, mas eu sempre falo sobre isso, então não tem como não falar. Eu sempre trabalhei em grandes multinacionais na área financeira, né? E eu tentei fazer uma primeira transição de carreira quando eu descobri a segunda vez da psoríase de 2018, né, em diante. Só que foi uma transição de carreira meio falida, porque eu pulei no precipício e bati a cabeça lá embaixo, né? Por que isso? É importante trazer essa informação para as pessoas que não é assim que você fala, vou virar terapeuta. Ah, cansei, vou virar terapeuta. Eu achei que era assim, e dei com os burros na água, né? E muitos aprendizados ali. Eu acabei voltando para o corporativo por questões financeiras, né? Eu sempre morei sozinha, sempre independente, né? Muito importante frisar isso, financeiramente também. E voltei para o corporativo, estava trabalhando, eu queria um emprego temporário, inclusive, porque eu queria conciliar as duas, né? Fazer um planejamento financeiro mais adequado, né? E aí, no dia do meu aniversário, em 2019, eu recebi um convite para trabalhar. Eu já estava trabalhando numa multinacional da área de oxigênio. E aí, eu recebi o convite para trabalhar numa multinacional que eu sempre sonhei em trabalhar, que era a Faber-Castell. Sempre foi muito louca com coisa de papelaria na infância. Cheguei a trabalhar, assim, trabalhar não, ajudar em umas papelarias quando eu era pequena na rua dos meus avós e eu adorava tudo de papelaria, assim, desde a parte de papelaria mesmo, canetinhas, lapiseiras, borrachas, tudo que era novo, eu queria, papel de carta, não sei se é da época de vocês, já estou me entregando, né? Mas eu sempre gostei muito disso, né? E tanto que há um tempo atrás, quem for ver no meu Instagram, eu tinha cabelo rosa, né? Então, só para ver quanto as cores representam na minha vida. E aí, eu entrei na Faber-Castell, estava trabalhando, o trabalho realmente era um fluxo bem pesado, era uma rotina bem maçante, era muito diferente de tudo que eu já trabalhei, assim, era uma demanda muito grande, além do que eu estava vivendo em uma outra cidade, né? Eu tive que morar 3 meses no interior de São Paulo, para depois vir para São Paulo e aplicar o que eu aprendi. E eu estava tendo algumas aulas, né, com uma antiga funcionária que ela não estava muito feliz, né, porque ela ia ser mandada embora. Então, existia um clima de certa hostilidade, uma pressão, né, a cobrança da gerência, né, em que eu aprendesse muito rápido e ela tentando travar esse processo, né, de certa forma. É a forma talvez como ela lidou com isso, porque realmente não é fácil você passar um trabalho para alguém e saber que você, dias depois, não vai estar mais ali, né? E só que eu falei, não, vamos para cima, eu já tinha passado por isso numa indústria farmacêutica, então eu já tinha tido experiência sobre isso, então de transição, né, de equipe, então não tinha problemas para mim quanto a isso. Eu fui avisada, eu fui informada, eu tive um certo suporte, então falei, vamos seguindo. Só que num determinado momento teve uma pressão muito grande da área comercial, né? Principalmente pela questão de limite de crédito, e isso estava travando, né, a inserção de novos pedidos no sistema. Até que a minha antiga gestora chegou para mim e falou assim: olha, eu queria que você, tentando ver a melhor forma, eu queria que você passasse todo o seu trabalho para fulana de tal. Aí eu falei: eu vou ser mandada embora?
tipo, né? Uma nova maneira de mandar as pessoas embora. Ela falou assim, não, é o que eu queria que você se focasse no que você não sabia, para a gente poder dar finalidade, né, a esse processo de transição, né, de mesa. Eu falei, tá bom. Aí eu tentei dialogar com ela, tentei mostrar que não ia adiantar muito por conta do tempo. Eu estava sofrendo, né, a pressão psicológica, o assédio moral, o assédio psicológico, inclusive da outra funcionária. E isso tudo estava me demandando bastante. Eu não estava conseguindo mais dormir, né, não conseguia relaxar, não estava me alimentando direito. E aí, quando ela fez esse pedido para mim, eu entrei em meio que conflito. Eu não estava conseguindo falar o que eu realmente estava pensando. E aí foi onde ela deu a carteirada, né? Eu tô mandando, eu sou a sua chefe, vai lá e faz e fica quieta. E aquilo ali para mim foi, talvez, tava virando meio uma panela de pressão, né? Eu voltei para o meu lugar de trabalho, saí da sala de reunião, voltei para o meu lugar de trabalho e quando eu sentei na mesa de trabalho, eu apaguei. Eu tive um colapso mental, né, que foi diagnosticado isso depois, eu não sabia o que que era, mas assim, eu apaguei no sentido de eu fiquei 8 horas sem a visão e sem os movimentos dos braços. Então, eu entrei em processo de desespero, em processo de ansiedade, em crise de ansiedade que eu nunca tinha tido. Hoje eu vejo que eu era uma criança, desde a minha história, uma criança ansiosa, com traços depressivos, mas eu nunca tinha entrado num processo de crise de ansiedade. E aí eu fui indicada, né, para ir para pronto-socorro, pronto atendimento, foi feito o atendimento, e realmente foi diagnosticado que eu estava tendo um colapso mental, que é o que hoje as pessoas mais conhecem por burnout. Aí, desde então, eu estou afastada, né, da empresa, e me vi num lugar de muita confusão, né? Perdida. Eu voltei para São Paulo, né? Com muita dificuldade, desenvolvi síndrome do pânico também. Eu fiquei 1 ano e 6 meses trancada aqui no apartamento, sem conseguir sair, sem conseguir ter contato com outras pessoas. Isso era um mês antes da pandemia. Então, assim, eu acho que eu tive minha própria pandemia particular, né? Porque eu não via nada em relação ao que estava acontecendo no mundo, eu era informada pela minha mãe, mas assim, parecia que eu estava num mundo paralelo, né? Realmente eu entrei, fiz um puxadinho lá no fundo do poço, na época da depressão, e foi necessário, né, dentro desse processo. E aí, eu comecei a tentar, né, sair desse lugar, estava um pouco cansada já, e a gente entra num cansaço de alma, que não é um cansaço físico, né, que eu falo, é um cansaço de alma. E aí, com indicação da minha terapeuta, né, da minha psicóloga, desde o acontecido, eu comecei já a ter acompanhamento psicológico psiquiátrico, né, fazer o tratamento, inclusive, com medicação, né. Aí eu comecei a querer falar um pouco sobre a minha história, né, e aí minha psicóloga falou assim, olha, eu acho bacana você falar sobre a sua história, porque tem muitas pessoas que estão passando por isso, ou já passaram, ou vão passar, e é bacana você falar sobre isso. E aí eu fiz uma série de vídeos que estão lá no meu Instagram, no meu site também, contando mais detalhadamente cada fase da minha vida. E isso também trouxe muita cura para mim e trouxe muita percepção, porque o que fica às vezes só no mental, quando a gente fala, a gente não só cura, mas a gente tem, putz, nossa, eu passei por isso, sabe? Tem noção, cai em fichas, isso também é meio antigo, né? Cai em fichas, eu falo que cai bigorna, né? Então, caem várias coisas que você percebe da sua história. E aí, nesse meio tempo, a gente estava em lockdown ainda, muitas coisas começaram a pipocar no online, né? Que foi eu acho que foi a grande contribuição do processo pandêmico, né? Para a gente, foi o online, aprender a fazer as coisas no online também, né? De ter essa flexibilização. E aí eu recebi um convite, eu não lembro, eu tento resgatar isso até hoje, eu não lembro. Recebi um convite de um grupo do WhatsApp, que eu acho que era de terapias e tal. Recebi o convite de uma constelação online. Eu já tinha participado,
antes de todo esse processo do burnout, de uma constelação presencial, já tinha participado como representante, sabia mais ou menos como funcionava. Eu ficava muito intrigada, mas ficava ao mesmo tempo meio possessa, assim, porque eu não concordava com algumas frases que tinham que falar. Falava, nossa, que negócio forçado, né? Não gostei. Tipo assim, não bateu, né? Naquela hora não deu match. Aí eu falei, ai, deixa eu entrar aqui, deixa eu. Eu tava tentando buscar coisas para me distrair, para desopilar um pouco a mente, para sair um pouco daquela angústia, daquela depressão que eu tava sentindo. Então, eu entrei na constelação e fiquei assistindo. E era uma constelação na água, com representantes. E aí, quando eu vi os bonequinhos na água, falei, gente, que demais! Tipo, é isso que eu quero fazer. Tipo, do nada. E eu tava desde o começo do burnout, assim, e falava, meu, o que que eu vou fazer da minha vida? Tentei fazer uma transição de carreira uma vez, não deu certo. Voltei pro corporativo e fiquei cagada. Tô aqui cagada. O que que eu faço? Porque eu preciso pagar meus boletos, né? Eu preciso me sustentar. O que que eu vou fazer da vida, né? Aí eu falava, não, mas eu acho que eu não sou uma terapeuta suficientemente boa, olha como eu tô, né? Aí vem aquela crença, não, eu só posso tratar as pessoas se eu tiver com a minha vida resolvida, né? Com a minha vida passada limpa, né? Com a ficha limpa. E aí começou a vir os questionamentos, aí minha mãe tentando dar o suporte também no que ela podia, ela me ajudou financeiramente até os limites dela também, porque ela é aposentada. E aí eu falei, puta, meu, que eu vou fazer na minha vida? Aí quando eu ouvi os bonequinhos, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a entrar sempre, né, nas constelações dessa pessoa, porque ela fez durante todo o processo. Ela faz constelação online até hoje, inclusive. Começou na pandemia e não terminou. Que eu sou muito grata, inclusive. Eu comecei a participar, comecei a assistir primeiro, aí depois as pessoas começaram a me chamar para representar. E aí eu comecei a representar muita criança interior ferida. Aí eu falei, por quê? Por que será? E assim, eu representava muito bem, né? Entrava até nos pontos de exagero que a gente sabe e conhece do que significa, né? Que é muito da nossa história, né? Que tá ali sendo linkada. Aí eu falei assim, ai, eu queria fazer um curso disso, né? Queria entender melhor isso, porque ele falava algumas coisas dos conceitos, eu já estava interessada em ler os livros, né, do Bert Hellinger. E aí até que aconteceu, né, do o INSS liberar um dinheiro para mim na época. E aí eu falei, eu vou pagar algumas contas, mas eu vou fazer o curso disso daí. E aí fiz o meu primeiro curso de constelação na água. E eu falei, nossa, tipo, abriu um portal ali, né? Um outro portal na minha cabeça. Eu não sabia nem o que fazer. Tive algum tempo, assim, o curso era mais ou menos de 6 meses, acho. Mas eu demorei um tempo mais ainda para assimilar aquilo. Até que eu já estava com a formação, entrava nas constelações das outras pessoas e tinha muita facilidade já de leitura de campo, já mandava mensagem assim, olha, faz isso daqui, tipo, mandava pelo Zoom, né, pelo chat, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Eu via que eu tinha muita facilidade de leitura de campo, né, também por conta do Theta Healing faz muita leitura intuitiva, né, então eu falava assim, nossa, mas eu acho que eu sou boa nisso, né, comecei a ver alguma qualidade em mim em relação àquilo. Só que eu tinha um cagaço da porra. Ops, falei, né? Eu tinha um cagaço da porra de me jogar, né? Falei, e aí, quando que eu vou constelar, começar a constelar? Eu já estava atendendo alguns clientes, né, no particular, mas não ainda com constelação, propriamente dito. Aí, por indicação, né, de uma pessoa de um grupo de supervisão que eu fiz parte, ela era uma tutora, aí ela falou assim, Natália, você precisa se jogar, vai com medo mesmo que você vai, e é só fazendo que você vai aprender. Eu não tinha Zoom naquela época, também não tinha dinheiro, né? Tava bem apertado, inclusive. Aí ela emprestou o Zoom dela, aí eu tinha juntado uma grana para comprar os bonequinhos, comprei os bonequinhos, e aí eu fiz a minha primeira constelação em
dezembro de 2021. E assim, foi muito bonita. Eu realmente me entreguei ali naquele campo, lendo o que estava vindo, respeitando também, né, a história daquela pessoa e toda aquela ancestralidade. E aí eu comecei a atender, e foi atendendo e continuo atendendo até hoje. Só que, nesse meio tempo, tiveram alguns hiatos, assim, né? Não aparecia ninguém, aí eu ficava meio angustiada. Foi nesse momento que eu falei assim, ai, deixa eu dar uma olhada lá no curso de novo, deixa eu refazer o curso de novo, assim, sabe, para dar uma refrescada, às vezes, né, nos conceitos e tal, eu achando que eu não estava muito bem preparada, sabe? A gente sempre pensa nisso, né? Foi aí que eu estava refazendo o curso, né? E geralmente, da primeira vez que eu fiz, eu não tomei nota, então eu estava refazendo e tomando nota de uns pontos principais, porque talvez isso ia me ajudar nas minhas constelações, né, com as pessoas, tanto no individual quanto em grupo. E aí eu parei numa aula chamada Sistema Gemelar. E aí eu falei assim, beleza, assisti a aula. E quando eu assisti a aula, caiu uma bigorna master, que eu falo na minha cabeça, assim. Porque eu falei, gente, mas eu não tinha assistido essa aula antes. Não entendi por que eu não tinha entendido. Enfim, né? As coisas vão cair na nossa cabeça na hora que tem que acontecer. E deu um boom na minha cabeça, porque eu falei assim, gente, não é possível, porque a professora começou a trazer muitos pontos desse sistema que começaram a convergir com a minha história. Aí eu falei, peraí, montei a bacia de água, peguei os bonequinhos e coloquei. Foi ali que eu descobri numa autoconstelação que eu era uma gêmea nascida só. E aí eu vou trazer um pouquinho desses conceitos, né? O que é isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a constelação familiar, ela é uma terapia breve que ela foi não desenvolvida, porque o pensamento sistêmico ele já existia muito antes de Bert Hellinger, né? Ele só somou os conhecimentos dele dentro da área de psicanálise, na área de teologia, na área de filosofia, em todas as terapias psicológicas que tinham na época, terapias físicas, né? E aí ele juntou aquilo junto com as observações dele em relação à formação do ser humano, né, através de Freud e Jung. Ele fez uma grande contribuição e juntou aquilo tudo num caldeirão e falou assim, vamos ver, vamos colocar isso aqui para jogo e vamos ver como que fica. E aí isso tomou o nome de constelação familiar, né? Mas, né, o pensamento sistêmico é muito anterior a ele, inclusive. É importante falar sobre isso. E dentro da constelação familiar, a gente tem 3 ordens, né? 3 leis, são 3 leis naturais, que ele desenvolveu e observou isso como se fossem ordens do amor, porque ele dizia que somente as leis funcionam, somente o amor não trazia paz para os sistemas familiares, não fazia que o amor por si só ele não fluía sem que houvesse ordem. E aí, ele, através das leis naturais que já existiam, né, lembram-se, leis naturais já existem, sem que a gente acredite ou não, através da lei do pertencimento, lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. E aí ele trouxe essa contribuição e, além de me aprofundar nisso, eu fui atrás do que era esse sistema gemelar com mais profundidade, por orientação da professora mesmo no curso, e eu cheguei até uma das alunas de Bert Hellinger, que é a doutora Graziella Concetta Freni. Ela era uma das alunas do Bert Hellinger, que dentro do próprio trabalho dela e das constelações que ela foi direcionando, ela foi percebendo um tema muito recorrente, que era o tema de abortos, que eram abortos espontâneos que aconteciam, né, geralmente com as pessoas, né, ou com a mãe das pessoas, e não era percebido, né? E aquilo trazia alguns certos sintomas, alguns efeitos na vida das pessoas, né? As pessoas a gente chega numa constelação e fala assim, é diferente, né? Tema de questão.
o tema de uma constelação, geralmente, é a pontinha do iceberg, é a nossa maior dor naquele momento, aquele maior desconforto. E a questão é o que o sistema vai indicar o que precisa ser trabalhado, né? É o que a gente fala dentro da psicologia, né? Da psicoterapia, as formações do cérebro, né? As partes do cérebro, né? A parte consciente, a parte subconsciente, a parte inconsciente. E aí, ela descobriu o sistema gemelar, né? Desenvolveu a técnica dela através dos gemelares. E aí ela trouxe uma palavra que até hoje em dia as pessoas não usam muito, né? Que e ela descobriu uma síndrome. Descobriu não. Através de outros grandes autores, desde os anos 40, mais ou menos, ela chegou na síndrome do gêmeo evanescente. Esse nome ele foi dado na concepção da Graziella Frene, mas antigamente era conhecido como a síndrome do gêmeo desaparecido. Então, evanecido e desaparecido são similares, né? São sinônimos. Evanecer é do verbo evanecer-se, né? Ir embora, né? Como se meio que evaporar, assim, sabe? Sem saber para onde foi, por quê, enfim, falar para a pessoa assim, ela sumiu, desapareceu, né? Tomou Doril. É mais ou menos. E aí eu tive contato com essas definições da Graziella Frene, e eu ainda não fiz, né, a formação que ela traz, mas existem outros grandes consteladores, principalmente aqui no Brasil, que falam sobre isso, né? Algumas delas, né, a Kátia Monari, tem uma outra terapeuta também que ela é especialista em constelação intrauterina. E aí eu comecei a procurar bibliografia sobre isso e não tinha, até o momento, não tinha nenhuma literatura sobre isso no Brasil. Até que no ano passado foi escrito um livro em parceria com, acho que mais ou menos umas 10 ou 12 alunas da Graziella Frene, que elas decidiram escrever um livro sobre essa síndrome, em cooperação, né, que são coautoras. Eu fui na, na... Ai, gente, deu branco, pera. Lançamento. No lançamento do livro, eu fui lá, porque eu precisava ter aquele livro, né? Não ia ter e-book dele, eu falei, eu preciso pegar esse livro na mão. Aí eu falei com todas elas, tal. Foi muito legal, inclusive, foi num barzinho aqui em São Paulo. E aí foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com a literatura, só que para mim não bastava, eu precisei demais. Só que, paralelo a isso, eu estava percebendo que todos os meus atendimentos de constelação, fazendo uma probabilidade aí, de 10 atendimentos que eu fazia de constelação, 9 eram de gemelares, eram de gêmeos não nascidos. E aí isso começou a me intrigar, né? Além de já por interesse próprio, isso começou a me intrigar e eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Bom, o que é o conceito, né, da síndrome do gêmeo evanescente, ou o síndrome do gêmeo desaparecido? 10 a 15% das gestações humanas, elas são múltiplas. Isso sem contar a parte de fertilização in vitro, né, que a probabilidade aumenta um pouquinho, né? Mas normalmente, então, assim, quando o papai e mamãe, né, vão fazer amorzinho e ele vai colocar a sementinha dentro da mamãe, normalmente, naturalmente, né, através do amorzinho, né, que a gente conhece, 10 a 15% das gestações humanas são gemelares, né? Então, a gente nunca esteve só ali, né? E quando eu descobri isso, né, na minha autoconstelação, eu descobri que eu sou gemelar, era gemelar com mais um só, né? Então, no caso, eu sou gêmea nascida e o primeiro gêmeo que se foi. O conceito, ele foi começar a ser percebido em 1945 na Europa, né, por alguns médicos, e tem até um autor que começou a falar sobre isso, que é o Stockel.
porque dentro dos 3 primeiros meses, ou seja, dentro dos 90 primeiros dias de gestação, foi percebido, né, que existiam sangramentos, escapes, certas sensações que as mães evidenciavam e iam para o hospital, pensando que era 1940, né, na década de 30, 40, não tinham tantos recursos, né, provavelmente não tinha o ultrassom que tem hoje, né, na medicina, na parte de biomedicina diagnóstica também. Então, não era só por conta disso que se observava que existiam essa síndrome, né? Muitos deles, ao nascerem, né, os gêmeos nascidos sós, quando eles nasciam, muitas vezes eram percebidos que junto com a placenta do bebê existia um feto mumificado, né, que foi aderido. E aí foram. Isso não era muito se falado, porque não sei se vocês tiveram esse repasse, né, da nossa ancestralidade. As minhas avós falavam muito sobre isso, né? Que quando uma mulher ficava grávida, nos 3 primeiros meses não era bom falar, porque poderia acontecer de perder o bebê, né? Era a sabedoria popular, né? No sentido, senão ia dar inveja, ia pegar. Enfim, se era certo, se não era, se era inveja, se não era, elas tinham uma certa sabedoria naquilo, porque os próprios médicos indicam, né, que aguardem até o 3º mês de gestação para que a gente possa divulgar, para que a gente possa falar para as pessoas, né, porque pode acontecer, né, de perder o bebê. E aí foi notado justamente por conta disso, né, a probabilidade de uma gestação gemelar ter os seus gêmeos evanecidos dentro desses 90 primeiros dias. Pode acontecer a própria mãe absorver o feto, ou pode acontecer do próprio irmão que ficou e se desenvolveu ali absorver. Enfim, tem várias maneiras de dissipar essa questão. Só que tantos os autores mais antigos, né, o Stockel, a Frene, tem outros autores também, né, é um casal de Albertina, eu até esqueci o sobrenome deles, eu ia pegar o livro aqui para falar, mas enfim, os Alkermans, a Bettina Alkerman e o marido dela, diante de muitos atendimentos de constelação, começou também a ver um grande movimento, né, desses abortos espontâneos. E foi aí que foi percebido que também ocorriam muitos efeitos sobre essas pessoas. E quais são eles, né? Vou falar dentro da minha história e depois eu vou complementar, né? Uma pessoa que é nascida só, quando ela está dentro do útero materno, quando está com os outros irmãozinhos, é o primeiro grande vínculo que a gente tem. Então, dentro da constelação familiar, antes do sistema familiar, a gente vai ter o sistema gemelar. Então, o nosso primeiro sistema, né, daqueles que nasceram só, é o sistema gemelar. Então, a nossa conexão é muito mais forte ali, é muito mais forte e anterior, inclusive, que a própria mãe. Então, a conexão que a gente vai ter com os gêmeos, a troca que há dentro do útero materno, né? Porque quando há fertilização, tem os sacos amnióticos, né? Se é 1, se é 2, se é 3, podem acontecer, né? Dentro da literatura, a Graziella Frene traz dizendo que nós podemos ter até 200 e não sei quantos gêmeos na mesma gestação. Então, os sacos amnióticos, eles ficam pulando, né, no útero da mãe, até que em um determinado momento eles se aderem às paredes do útero, né, ou nessas laterais em forma de triângulo ou na superior, e aí ele começa a poder desenvolver, né, a questão da placenta, o cordão umbilical, para poder fazer a nutrição, né, e poder ter o desenvolvimento. Os gêmeos que não conseguem fazer esse movimento de aderir na parede do útero, acontecem deles evanescerem, então acontece deles falecerem. Só que pra gente que estava no útero, com um monte de irmãozinhos, e era uma alegria, né? Porque movimento é vida.
E aí, do nada, todos eles somem e só você fica. Então, primeira coisa que traz é uma percepção que aconteceu, né? Porque eu não sei vocês, né, mas dentro dos meus estudos, o primeiro sentido que a gente desenvolve na barriga da mãe é a audição. E a gente escuta o barulho dos sacos amnióticos na água. Então, aquilo traz. Eu não sei se vocês têm essa percepção quando vocês estão na piscina ou no mar, que boiam, que fica aquele. Parece um silêncio, mas ao mesmo tempo você consegue ouvir as coisas do ambiente, parece que amplifica. Uhum. Então, de um barulho meio ensurdecedor, fica um silêncio mortal. E isso já traz uma impressão de trauma na nossa matriz original. Porque o que aconteceu, né? Vem o tal do silêncio da morte. E a gente muitas vezes não consegue se desenvolver completamente, né? Muitos gêmeos não conseguem ocupar o espaço intrauterino total, fica só de um lado, né, da barriga da mãe. Outros não conseguem ter talvez o merecimento, né, de se nutrir dos alimentos da mãe, então ele não se desenvolve na sua potência total, ele não adquire o peso, não adquire a estatura que seria necessária para aqueles meses, né? Essas são algumas evidências físicas, né, do bebê. E no meu caso, eu até fiz na época uma lista. Eu comecei a estudar e comecei a fazer uma lista das minhas evidências dos gêmeos evanescentes. E aí eu vou seguir essa lista aqui para ficar mais fácil. Que aí vira cola. Bom, a primeira evidência que eu tive é que a minha mãe, e muitas pessoas falavam, que a barriga dela era muito grande e parecia que tinha mais de um bebê. Mas quando a minha mãe fez algo, acho que ela fez 2 ou 3 ultrassons ao longo dos 9 meses, o médico falava que só tinha um, mas o tamanho, né, era muito protuberante, tanto que eu vi uma foto da minha mãe grávida e realmente era muito grande, assim. Um outro ponto que é muito importante dentro da minha história é que falavam, geralmente a duração de uma gestação normal é de 42 semanas, mais ou menos, para totalizar talvez os 9 meses. E eu cheguei a quase completar 10 semanas. Isso traz também uma evidência de não querer nascer, de não se sentir merecedor de vir à vida, né? De querer ficar lá porque alguma coisa errada estava acontecendo ali, né? Um outro ponto também, logo após o nascimento, eu não fui amamentada pela minha mãe. Mesmo minha mãe tendo muito leite, eu não conseguia mamar na minha mãe. Não dava pega, não acontecia. Minha mãe acabava doando até o leite dela para as outras crianças do prédio, do condomínio e tudo mais. Isso é mais um ponto de não poder se nutrir, né? Como eu vou beber do leite da minha mãe, sendo que eles morreram? Sendo que ele morreu, no meu caso, né? Outro ponto muito importante, que desde pequena eu sempre pedi um irmão para minha mãe. Eu nunca pedi irmã, eu sempre pedi um irmão. Não entendia por quê, eu sempre queria um irmão. Outro ponto que eu já tinha comentado aqui com vocês, de sempre chorar muito. Eu sempre fui uma criança de chorar muito. Outro ponto também é que eu nunca gostei de rosa. Eu sempre gostei de azul. E isso entra, né, dentro da minha história depois que eu descobri na autoconstelação, porque eu estava honrando o gêmeo masculino, né? E depois que tudo aconteceu, hoje eu posso dizer que eu gosto de rosa, porque eu já tive até cabelo rosa. Outro ponto, desde criança, mas desde criança mesmo, eu sempre gostei mais de estar com meninos do que com meninas. Brincando e tá interagindo. Eu só tive primos, né? E não tive praticamente prima.
Então, eu sempre gostei muito de brincar com meninos, com brincadeira de meninos, né? Às vezes eles tinham até uma certa observação, nossa, mas vai ser feminina, vai usar uma saia, vai brincar de Barbie, né? Mas eu até tinha, mas não era o que eu gostava, né? Aí eu já via também uma certa conexão, né, com esse mundo masculino, né, com esse mundo de coisas de menino e coisas de menina. Sempre me senti muito sozinha. Esse é um dos pontos muito importantes. Todas as pessoas que se identificarem com a síndrome de gêmeo desaparecido ou evanecido, elas sempre vão ter essa. É uma mistura, gente. É difícil de explicar. Porque a literatura fala sobre depressão, sobre angústia e sobre uma nostalgia. É uma mistura de depressão, de vazio, de nostalgia, é tudo junto e misturado. E às vezes a gente não sabe nem do porquê e nem do para quê. Às vezes você pode estar no meio de uma festa bombando, você pode estar tudo bem na sua vida em todas as áreas, que normalmente não acontece, quem é evanecido. Mas parece que você pode estar no meio da multidão, mas você está se sentindo sozinho. É sempre assim, esse sentimento. Eu achava que no meu caso é porque eu era filha única. Mas eu comecei a perceber pela literatura de outras pessoas, na literatura e evidência de outras pessoas, que mesmo irmãos, com muitos irmãos, 7 irmãos, 8 irmãos nascidos, também tinham essa sensação. Tinha, né, ainda tenho muito grande uma questão de indecisão, muita dificuldade de decidir. Se tiver mais de uma opção, muita dificuldade de decidir entre esse ou aquele. Quando eu sempre comprava roupa, para mim, eu sempre comprava o mesmo modelo de todas as cores disponíveis. É uma, é uma, é um sinal de quem realmente também tem a síndrome de gênero evanescente, porque não consegue decidir entre um modelo só, entre uma cor só, né? Então, vem muito por conta da indecisão, né? Aqui também tem outro ponto. Eu sempre tive uma aparência de ser muito mais nova do que a minha idade, né? Porque era um movimento da minha alma de querer sempre estar lá na infância, de que algo estava acontecendo ali, de querer me manter dentro daquele espectro, né? Muito antes, talvez, daquela criança ferida, né? Que eu falava que eu representava bastante. Então, era um movimento de querer voltar para o útero mesmo, da minha mãe. Não era nem da criança ferida só. Eu sempre tive muito medo de balão quando estoura. Isso é a associação que a gente pode fazer com o saco amniótico. Porque quando eles iam embora, o saco amniótico estoura e eles vão embora. Eu também. Tá, Nath. Eu não sei de onde vinha isso, agora você falando. Eu já me identifiquei com algumas coisas. Mas, assim, essa história do balão, assim, eu até hoje eu não gosto. Eu, às vezes, passo para decorar, mas eu não gosto, sabe? Eu gosto de manter uma certa distância. E E é interessante isso. eu até complemento que não só do estouro, né? Porque geralmente as crianças no final de festa sempre pegam todas as bexigas e estouram. Eu não gosto daquela sensação de você passar a mão na bexiga, aquele fica, eu não gosto desse barulho. Não suporto esse barulho. Então, quando eu era pequena, minha mãe falava, vai encher bexiga. Eu nunca gostei. Só complementando uma outra coisa que você falou, em relação ao barulho da água, é, eu conheço algumas pessoas que fazem natação, gostam de fazer na parte da manhã. Para mim, natação para mim tem que ser à noite, porque me dá uma sensação de leveza e essa história da água, esse contato com a água, era assim. E uma coisa. Eu vou aproveitar esse seu gancho, porque eu ia falar sobre isso também, mas eu vou aproveitar agora. Essa questão de fazer natação à noite, isso tem a ver com a quantidade de gêmeos e a posição que vocês estavam na barriga, porque aonde eles morreram fica escuro.
Uhum. Então, Eu ia complementar com isso, porque exatamente. assim, todos os lugares em que eu fiz natação falavam assim, nossa, como você nada bem de costas. Só que ninguém gosta de nadar de costas. Todo mundo gosta de crawl. E eu só gostava de costas. Eu gostava de respirar. E eu fazia, tanto que eu tinha professores que brincavam, falavam que eu parecia nado sincronizado, porque os meus movimentos eram muito precisos. E eu achava engraçado, porque para mim todo mundo gostava de nadar a costas, né? E eu vi que não. Então, tudo isso que você falou, eu me identifiquei com várias coisas também. E provavelmente essa questão de você nadar de costas é porque provavelmente eles morreram e estavam atrás de você. Na posição, né? Exatamente, que é a posição de morte no útero, né? A representação mesmo de onde eles estavam. E no caso, né, por exemplo, você gostava de nadar. Eu já criei uma aversão a nadar. Eu não sei nadar até hoje. É assim, eu tenho uma fobia de nadar, assim, se eu tiver que ir numa piscina, por exemplo, olímpica, que não dá pé, e tá ligado justamente com isso em relação à minha gestação. Eu aprendi a nadar com 30 anos. Geralmente as pessoas que têm a questão do evanescente, elas têm dificuldades em aprender a nadar por conta dessa memória da água, né, e a memória dos gêmeos, né. Tanto que os bebês que nascem sozinhos, eles não têm muitos movimentos na barriga da mãe, né? Tanto que tem vezes que as mães acham que eles podem não estar vivos ou acontecendo algum problema com a criança, que às vezes até estimula, tipo, dá uma batidinha na barriga ou põe uma música mais alto. E comigo aconteceu isso várias vezes também. Minha mãe reportou isso para mim também. Só para eu andar mais rápido aqui na lista, para eu poder depois finalizar. Eu sempre me senti triste nos meus aniversários, mesmo tendo festa. Então, eu nunca gostei de comemorar os meus aniversários até descobrir. Então, não era motivo de festa a vida para mim, né? Coincidentemente, eu tenho dois gatos, um macho e uma fêmea. E quando eu fui adotar eles, eles são da mesma ninhada. Irmãos. Coincidência ou não, né? Esses dois gatos, o Félix, né? Tem o Félix e a Ágata. O Félix, ele é muito chorão. Ele é um gato que chora, ele mia chorando o tempo inteiro. E ele é o que é mais conectado comigo. Então, De ambulância, né? sim, e é para tudo, assim. Eu tô andando na casa, eu vou fazer qualquer coisa, ele sempre tá muito junto comigo, e a gata não. É lógico que tem os aspectos de gato e gata, né, de animais, enfim, domésticos, mas no caso deles, né, para mim fez muito mais sentido, né, se eu estava junto com um macho antes, né, na barriga da minha mãe, de acontecer esse espelhamento aqui fora. É normal acontecer porque é uma como que ela fala? É um dos artifícios que a gente usa no dia a dia, né, do espelhamento. Eu acabei pintando meu cabelo na época de azul, mas eu não gostei. Aí, quando eu pintei de rosa, aí ficou tudo melhor, né? Aí as coisas começaram a ser ressignificadas nesse processo. Depois que eu vim morar sozinha, eu comecei a dormir em camas de casal, mesmo estando solteira, né? Eu nunca fui casada. E eu nunca consegui dormir no meio da cama. Sempre dormindo de um lado só. Também isso é uma característica de quem é evanescente. Além dos sintomas físicos, né? Então, dentro da minha história, depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a rejeição e a questão do amor interrompido em relação à mãe, né? Que é um dos movimentos que o Bert Hellinger traz, né? Que falam que é muito impactante na vida de todas as pessoas quando existe amor interrompido dos pais para os filhos, né? Quando o filho não recebe esse amor na sua totalidade. Os autores também complementam, né? Dentro da literatura. É uma sensação de perda permanente, medo do abandono, medo do escuro. Eu também tinha bastante.
insatisfação, inadequação permanente, nostalgia e a tendência de sentir a dor do outro. São pessoas extremamente empáticas, assim, mas empáticas no nível 5 do CREO, né? Que é aquele, não, eu tenho que sentir, porque senão eu não vou estar ajudando a outra pessoa. É justamente por conta dessa falta, por conta dessa memória de morte, por conta desse grande vazio da ruptura que acontece quando o gêmeo se vai, né? Tem outros sintomas que eu, inclusive, descobri há pouco tempo dentro da minha história, que é a conta da psoríase. Todas as pessoas que têm gêmeo evanescente, 90% têm doenças de pele, porque a nossa pele fala do limite do externo para o interno. E pessoas que têm a síndrome de gêmeo evanescente têm uma grande dificuldade de estabelecer limites, de saber os limites e de falar não. Lembra quando eu falei sobre eu não conseguir falar para minha chefe o que eu queria realmente? Então, eu vim numa vertente a vida inteira, não só na área de trabalho, mas na minha vida inteira eu nunca conseguia falar não, nunca conseguia me posicionar, nunca conseguia colocar a minha voz realmente do que era. Eu sempre falava amém, né? Porque os outros falavam para mim, porque era melhor para mim. E é o que aconteceu, uma hora explodiu, né? Então, o que é a grande lição do burnout, né? A grande profundeza do burnout são pessoas que não sabem falar não, né? Não. Inclusive, um grande não, inclusive, não é só não na questão de limite, mas não aceitar o que foi, né? Não aceitar aquela morte, porque, querendo ou não, fez parte, né? E aí, dentro dos processos de ressignificação, podem acontecer de diversas formas, né? A constelação, o renascimento, a regressão e a hipnose, elas ajudam muito a identificar esse processo, né? Mas o grande veículo de identificação, né? Se é ou não é gêmeo evanescente, ou se temos gêmeos evanescentes no nosso sistema, é através da constelação familiar, mas existem registros através do renascimento, do próprio Theta Healing também, eu já vi sessões que identificaram que não tinha somente um gêmeo, né? E dentro desse processo todo, a gente precisa lembrar que é necessário fazer um acompanhamento, né? Posterior, né? Seja através da constelação ou outra técnica, porque é uma ressignificação que deve ser feita por conta de um grande sentimento de culpa que fica. Todas as pessoas, inclusive, que constelaram comigo, relatam sentir uma grande culpa. Culpa de ter nascido, culpa de ter vivido, culpa de merecer a vida. Então, o que a gente achava antes até que era um limite em relação a questões do histórico familiar, às vezes, né? A minha família não teve posses, então eu não me sinto merecedora no sentido de direito de ter, mas isso vem antes, né? Então, antes eu digo do indivíduo enquanto bebê no útero e enquanto dentro desse sistema gemelar. Então, enquanto a pessoa não ressignifica a morte daqueles irmãozinhos, não ressignifica ela fazer parte de um sistema gemelar, ela nunca vai conseguir dar vazão ao resto, né? Ao resto que eu falo com muito carinho, mas é o resto pai, mãe e ancestrais. Por mais que os ancestrais vieram antes, né? O pai e mãe vieram antes, o sistema gemelar ele é anterior a tudo, né? Uhum. E trazendo também um conceito, né? Se as coisas estão acontecendo nessa vida e nessa existência, não estou desmerecendo as técnicas que voltam em outras vidas, mas se elas estão acontecendo aqui e agora, é porque a gente precisa aproveitar e ressignificar dentro dessa vida, né? Então, dentro desta existência, o sistema gemelar ele é anterior, então ele precisa ser ressignificado, olhado, dado lugar dentro do nosso sistema familiar que vem depois, né? Porque, querendo ou não, nós somos sistemas dentro de grandes outros sistemas, né? O próprio nosso corpo, ele tem vários sistemas, né? Respiratório, cardíaco, digestivo.
o próprio universo, ele é feito de sistemas, né? A gente, por exemplo, não sei onde vocês estão no mundo, mas, por exemplo, eu estou em São Paulo. Eu faço parte do sistema da cidade de São Paulo, que faz sistema do estado de São Paulo, que faz sistema no Brasil, que é o país, que faz sistema na América do Sul, que faz sistema na América como um todo. Assim, no sistema da Via Galáctica, né, da Via Láctea, e tem dentro de todos os outros sistemas dos outros planetas, e dentro de tudo que a gente conhece, né? E aí vai para a questão da espiritualidade. Então, nós somos microsistemas dentro de macrosistemas. Então, para uma pessoa que se identifica, né, que percebeu talvez em si essas características que eu trouxe, muito simplificado e muito conciso, porque existem muitas outras coisas que a gente pode falar também, lembrar, né, que tem esse sistema antes e procurar ajuda, né, procurar ajuda de terapeutas, não só sistêmicos, mas existem várias terapias que trabalham o trauma, né, o trauma em relação à perda, ao trauma em relação principalmente as duas grandes feridas muito fortes, é a questão do abandono e da rejeição. É nessa ordem. Então, assim, primeiro ele me abandonou. Primeiro, e assim, junto com a ferida do abandono, vem uma questão muito grande de raiva. As pessoas que têm a síndrome de gêmeo evanescente têm uma raiva que a gente não é autorizado a sentir, né? Enquanto crianças e durante a vida. Essa raiva, ela é obclusa. Então, quando a gente acessa muitas vezes e reengatilha a ferida do abandono por vários momentos da nossa vida, a raiva ela vem e a gente tranca, e ela fica no corpo, ela não fica no subconsciente, ela fica no corpo. E a questão da rejeição, né? Então, talvez me veio aqui para falar, não sei se vai dar tempo ainda, vocês me falam, meninos. Fala. Pessoas, né, assim como eu, dentro da minha história, eu sempre tive muita dificuldade com gestoras mulheres, por conta da minha mãe, né? E aí eu não entendia por que isso ligava com o sistema gemelar. E durante a última pesquisa que eu fiz, eu comecei a ler livros em italiano e em alemão, porque não tinha, né, literatura aqui, então eu comecei a buscar. Então, daqui a pouco eu estou fluente já nessas línguas, que é muito difícil, gente. É muito difícil ter que ler, traduzir, mas eu consegui. E um dos livros que eu li em alemão, ela fala sobre o espelhamento, né? O gêmeo nascido só, geralmente ele vai começar a espelhar o gêmeo que ele busca em várias situações e em várias pessoas próximas a ele. E o que acontece? Geralmente, a gente espelha nos pais, a gente quer substituir esse gêmeo nos pais, só que os pais não são iguais a nós, dentro da hierarquia, através da visão sistêmica, eles são maiores, então isso já traz uma desorganização. A gente quer buscar eles dentro dos relacionamentos afetivos, então, normalmente, uma pessoa que é nascida só nunca dá certo nos relacionamentos, porque nunca vai satisfazer. E quando encontra uma pessoa que talvez possa ter, né, alguma compensação dentro daquele sistema, a questão sexual, ela é prejudicada, porque a gente não faz sexo com o irmão, né? Então, no primeiro momento, a gente pode até ter a química, a paixão, o sexo, tudo mais, mas uma das principais características é que o sexo, ele vira realmente uma relação de irmãos. Então, eu percebi isso ao longo dos meus relacionamentos, isso também acontecia, um grande desinteresse. E, assim, a gente conquista o outro por conta do sexo, então são pessoas que são muito hábeis, né, tem uma performance, assim, incrível, conquista, porque a gente sabe que justamente quando é o relacionamento do sexo oposto, a gente quer, né, aquele envolvimento na sedução, na hora que você conquista, você fala, não, agora ele é meu irmão. Né, que inconscientemente a gente dá lugar para esse irmão, é por isso que a vida sexual degringola, né, e tem grandes problemas, e há grandes problemas, né, dentro de um relacionamento, porque o sexo é vida, o sexo, ele, né, ele representa isso.
Financeiramente também, né? Por conta do não merecimento, então tem muitas dificuldades em relação ao dinheiro. E aí faz uma ponte. Toda pessoa que se identifica com a síndrome do gêmeo evanescente já tem histórico disso na família. Então, a mãe, a avó, a bisavó, principalmente a linhagem materna, tá vindo com essa herança genética também. E o que que acontece? A dificuldade também da mãe espelhar o gêmeo dela no primeiro filho. Porque fica aí a minha mãe tentando ver o gêmeo dela em mim e eu vendo meu gêmeo nela, e a gente não é igual. E aí é uma grande ferida também dos gêmeos evanescentes, uma dificuldade de conexão com a mãe fodida, assim, não é nem só por conta do sistema, é por conta dessa briga que acontece, né? Porque quando a mãe tem o primeiro filho, o primogênito, seja menino ou seja menina, ela tende a fazer isso porque não deu certo com o pai da criança ou o parceiro que ela está no momento. Então, o próximo passo é ela fazer com o filho. Então, lembra que eu falei, o primeiro passo é com os pais, o segundo passo é com os parceiros, e o terceiro com os filhos. Então, um dos filhos, ela vai tentando, até o filho que abraça, né? Que fala, não, Aquele que não, abraçou. mamãezinha, eu vou te salvar, você é tudo para mim. Então, no meu caso, eu sou filha única, então a bucha caiu para mim mesmo, né? Mas se tiver 3 filhos, a mãe vai tentando, com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, até aquele que vai querer salvar a mãe, né? Porque a gente sempre vai ter essa questão de salvar a mãe também. Então, vocês imaginam que ressignificar tudo isso, né? E não é em um ano, 2 anos, em uma sessão, 2 sessões. Não. É um processo, né? É Eu um ainda processo. estou no meu processo. Você sabe que olhando isso, quando você falou dos sintomas, essa coisa toda, eu fiquei olhando e falei assim, gente, como é importante os terapeutas terem esse conhecimento, saberem desse movimento, porque é um trabalho que você pode fazer com crianças. Porque quando você vê aquela criança que é birrenta, sem motivo, você tenta de todo jeito trazer para ela algo que deixa ela calma, que ela tranquila, e a gente não entende aquela birra, não entende aquele choro, não entende aquilo. Se você for abrir o campo para essa criança, você, dependendo do que acontece, você descobre. Se você souber que tem o gêmeo evanescente ali, você consegue conduzir a questão e ajudar essa criança. Então, assim, mesmo quando a gente está no processo, né, está auxiliando o cliente, que chega uma hora que é assim, a vida dele está ok, financeiro está ok, assim, mas você não entende por que que ele está nessa situação. Então, é o momento de você pesquisar também e entender se existe um gêmeo evanescente, porque, como você disse, se são tantos casos assim, então isso ajuda a explicar muitas posturas que a gente tem diante da vida. Sim, se for fazer uma estimativa, é uma entre cada 8 gestações. Então, é bastante, é bastante. E as crianças, elas têm uma certa conexão, né? Porque elas estão com uma conexão muito pura ainda com a essência, né? Que é com a matriz divina. E tem crianças, eu não sei se vocês já perceberam isso, é só ver aqueles vídeos também, inclusive na internet, de crianças que falam que não estavam sozinhas, de crianças, Sim, aí quando eles remetem, às vezes, que é de outras vidas, mas não, é daquele momento mesmo. Então, de falar que, e quando a mãe fica grávida, ou vai ficar grávida, que ela fala assim, quando a criança fica alisando muito a barriga da mãe, também tem a ver com isso, né? Então, é importante, e eu, dentro do meu espaço de terapeuta, por exemplo, antes de saber de tudo isso, ir até onde as técnicas mostravam para a gente, porque a gente sabe que muitas das nossas vivências dentro dos 7 primeiros anos de vida, assim como Freud e Jung, né, dentro da área da psicanálise também trouxe muito profundamente, a gente sabe que a maioria das coisas começam nesses 7 anos, né, que vão impactar a adolescência, que vão impactar a vida adulta, em várias esferas da vida.
mas é também perceber que, às vezes, existem coisas antes disso, né? E essas coisas antes disso, uma delas pode ser essa questão do sistema gemelar, mas também podem ser questões de outras vidas, mas também podem ser questões dos nossos ancestrais, né? Então, assim, essa foi a percepção que a constelação familiar, ela me trouxe, né? Lembrando que aqui a gente não está falando em nenhum momento de religiosidade, a gente está falando de espiritualidade, porque não tem como explicar, por exemplo, quando uma pessoa morre, o que que sai do corpo dela, porque o corpo dela fica inerte. O que que tinha dentro do corpo da pessoa, né? Então, é um espírito que está ali, né? Independente se ele é um espírito cristão ou um espírito espírita, não importa. É um É um espírito. espírito, né? E Bert Hellinger, mesmo sendo um ex-padre, ele nunca trouxe as percepções, os dogmas e os rituais da Igreja Católica para dentro da constelação. E ele traz Uhum. muito bonito a definição de espírito, a diferença de espírito e de alma, né? Que, na verdade, nós somos espíritos conectados a uma grande alma, né? E a grande alma você pode dar o nome que você quiser, Sim. mas não tem como negar, né? Da onde que veio isso? Da onde que veio esse trem que tá falando aqui por mim, né? Porque se for embora, meu corpo fica gelado. E aí, Acabou. né? Então, Gente, que aula. Que aula, aula. cara, que daí é só 10% do que é o negócio, gente. Então, Gente do Nossa, céu, que uma aula. aula, amiga. Eu tô aqui assim, como você diz, caiu um monte de bigorna aqui. Vai caindo, né? vai. Maravilhoso. E Você uma vai das. ter que voltar Agora eu outras lembrei, vezes, Nath. eu Vai ter entendi. Hã? Você vai ter que voltar outras vezes para dar continuidade nisso, então. Vou, porque conforme eu vou passando pelos meus processos também, eu vou aprendendo outras coisas, né? Por exemplo, eu traduzi esses dois livros, né? De italiano e de alemão. E eu tô ainda, assim, quando eu penso que eu falo, não, fechei o workshop que eu vou fazer, né? E detalhe, no workshop talvez eu não possa trazer tudo que eu vi, porque às vezes não vai ter a absorção das pessoas no entendimento, né? Porque a gente tem que, às vezes, sair um pouco desse mental. Então, eu tenho que trazer o óbvio, né? Que é esmiuçar o que é, né? O beabá da situação, mas também poder mostrar para as pessoas que não é até ali, né? Igual a Ninete falou, assim, terapeutas acham, não, então vamos voltar na sua vida uterina, e aí só tem com aquela percepção de que a pessoa era única ali, mas e abrir, expandir, que existe talvez essa possibilidade, né? Se a pessoa tem todas essas caralhadas de sentimento, de sensação aqui, fala, pera, talvez ela seja um evanescente, né? E detalhe, uma coisa que me veio aqui, Ninete, né? Assim como você, eu também sou radiestesista, também pode ser identificado através da radiestesia, né? Então, é outra forma também das pessoas terem conhecimento sobre isso. Sim. E aí, quando perceberem que tem, buscar o entendimento, né? Buscar um terapeuta que dê continuidade ao seu processo, porque tá, eu descobri que eu sou gêmea evanescente, tenho tudo isso, e aí? Agora eu vou buscar ajuda para entender esse processo em mim e E dar que vem a, sequência, porque a existe até um colaboração, né? curso aí para se trabalhar, né? Exato. Se você não tiver o aprendizado, ou o curso, ou a vivência em relação a ter ferramenta, recurso para ressignificar isso, é aí que vem a colaboração, né? Existe o terapeuta certo para o momento certo. Não quer dizer que eu tenha que acompanhar uma pessoa do começo até o final da vida, né? É, vai ter aquele momento específico, né? E a gente vai acabar se desenvolvendo e se especializando em algo, né? Então, eu vou acabar me especializando em gestação gemelar, em constelação gemelar, em gêmeos evanecidos, e tudo bem, sabe? E enquanto a Ninete é especialista em outra coisa, enquanto a Caco também, enquanto a Marta também, né? Não é querendo ocupar o lugar do outro, sem esse Sim. lance de concorrência e competição, né? E saber que
as pessoas podem se integrar, né? Os trabalhos podem ser cooperativos nesse sentido, né? Então, se você não puder, né, ter acesso às informações, porque é um mergulho, e às vezes nem faz sentido para as pessoas, porque o terapeuta que atender vai falar, não conversa com a minha história, então eu não vou me aprofundar nisso, indica para a pessoa que tenha conhecimento disso, porque para mim, cada dia mais está fazendo mais sentido, né? É assim, quanto mais a gente cava, mais a gente Mas você vai descobre. descobrir. Então, Gente, faz parte. sim. Quanto mais você olhar, mais você vai mexer. Olha, assim, eu tô assim encantada com o teu conhecimento, encantada, sabia que ia ser maravilhoso esse encontro. As meninas têm alguma pergunta? Nós já passamos assim demais do nosso tempo. Quanto tempo já deu, Caco? Deu 1h15, mas foi assim de muito aprendizado, muito conhecimento. Gente, é muita informação, né? Então, pode ter certeza que se a gente for deixar mais, a Nath, ela vai destrinchar assim, o dicionário, tudo, tudo, Eu sou tudo, meio tudo. mal aberta mesmo, né? Então, e assim, gente, eu não tenho por que ficar detendo tanto conhecimento e não transbordar, isso não vai fazer sentido, né? Eu preciso, e eu sei que uma das minhas missões é trazer esse conhecimento para as pessoas, porque do mesmo jeito que o meu entendimento, eu falei, nossa, então eu não tenho um problema, sabe? De falar, nossa, eu tô toda errada, né? E querer descobrir o errado da gente. Então, é uma paz de espírito, talvez que você pode, assim, ter um pouco mais de paz e seguir ainda, né? E fazer as suas coisas, conquistar os seus objetivos na sua vida, ter relacionamentos saudáveis, né? Porque gira muito em torno desses sentimentos básicos. E enquanto a gente não olha para o trauma e não ressignifica aquilo lá naquele momento da gestação, isso vai continuar reengatilhando em vários outros momentos, como ainda acontece comigo. E tudo bem, sabe? Que nem tem minha frase aqui que eu coloco assim, eu leio isso aqui todo dia porque realmente está tudo bem, né? Mesmo estando no olho do furacão. Então eu queria muito agradecer vocês, realmente se deixarem, eu vou falar. A gente vai ficar aqui até 5 horas de podcast, mas eu queria muito agradecer a oportunidade. Vocês foram ferramenta para eu poder também mostrar para as pessoas, né, o que que é isso, o que que é, como é e o que pode ser feito, né? Então, muito obrigada, meninas, mesmo pelo convite, eu me senti muito honrada. Ai, foi Obrigada a nós maravilhoso. pelo seu carinho Hum, e tanto conhecimento, né? Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito e vão pedir para você voltar, né? Porque tem muito a ser falado aí. Eu Se me tiverem identifiquei com várias perguntas, também pode deixar aí para vocês, né, na ferramenta de vocês aí, ou nas redes sociais, ou no próprio YouTube, trazendo questionamentos, porque dependendo do que as pessoas me trouxerem também, se eu não souber, a gente vai atrás, né? Então, Sim. a gente pode fazer outros episódios, não tem problema. Como você mesmo falou, aqui no nosso canal a gente traz outros terapeutas, porque tudo agrega, são terapias integrativas, né? Então a gente vai agregando, né, as pessoas, o que a gente identifica que seria bom para aquele cliente, a gente repassa e não tem problema em relação a isso. A intenção do nosso canal é exatamente essa. Então a gente está muito feliz quando vem pessoas como você mostrar, né, essa possibilidade, trazer todas esse conhecimento e nos prestigiar também, né? A Sim. gente fica feliz. Também fico muito feliz, gratidão. Eu gostei muito, assim, de estar aqui, vi os outros podcasts também, achei muito divertido, vocês são mais ou menos a minha turma também. Acho que deu match, sim. Isso, com eu, certeza. Olha, gratidão, tá, Nath? E volte sempre com Gratidão. novidades, e vai ser uma alegria pra gente, tá? Tenho certeza que todo mundo vai gostar também. Tá legal, combinado. Tá bom? Agora você já faz parte do Recanto. E quando Ah, precisar da gente, a gente está aqui também. que fofa! Gratidão. Um beijo para vocês. Beijo. Beijo, beijos. querida.